Fala pessoal, beleza? Samuel Coach aqui. Hoje eu vou tratar de um assunto bem polêmico. Intercambiar munições. O que seria isso? Seria você usar um tipo de munição, depois no mesmo carregador outro tipo, depois outro tipo. Também vou falar sobre munições mais P+, e por que que nem sempre é uma boa usar esse tipo de munição. Eu vou explicar também por que que o FBI não usa mais P+, eles usam mais P. Seguinte, antes de começar a falar, eu sei que muitas pessoas usam o YouTube, vídeos de YouTube, inclusive esses meus, como fonte de conhecimento. Eu peço encarecidamente que não fique limitado a vídeos. Eu peço que procure livros, artigos, estudos e principalmente a prática. O que eu disser, tentem levar para a prática, tentem treinar, fazendo stand no clube de tiro, onde puder, mas teste. Cada pessoa tem uma verdade diferente, cada pessoa tem uma vida diferente, um corpo diferente, então as coisas que é ditas aqui pode funcionar para muitos, mas também pode não funcionar para outros, principalmente quando se fala de calibres, que não é o tema desse vídeo, mas eu te peço que não fique limitado em vídeos de YouTube, beleza? No finalzinho eu vou passar duas indicações literárias excelentes para você que vai fazer um ótimo investimento. Enfim, começando. Eu tinha feito um vídeo recentemente sobre tipo de projéteis. É um assunto assim até importante, mas se você pegar na prática o que realmente importa, você vai ver que isso é uma discussão meio que secundária. Ela não tem tanta importância assim. Como assim, coach? Seguinte, quando você faz o disparo, o que eu estou dizendo agora são baseado em milhares e milhares de casos clínicos, viu pessoal? Não estou tirando esse trem da bunda não, isso não é folclore não. Seguinte, muitas vezes quando você acerta o oponente, faz aquele orifício ali, né? Pouco importa o projétil que você usou, se ele expandiu, se ele não expandiu, o tipo de ferimento, o tipo de calibre que foi usado, poucas vezes importa. Muitas vezes ali, a gigantesca maioria dos casos não faria diferença se fosse 9, 40, 45. Não faria diferença se fosse ponta oca, ogival, se fosse ponta plana. Então, o que realmente importa, o que é importante é você, para se defender, você fazer o máximo possível de disparos rápidos e com precisão. É você acertar onde deve ser acertado várias vezes. Isso é o que importa. Muitas pessoas ficam presas a calibres, a mitos, até o stopping power, seu calibre tal, ele tem tantos por cento de chance. Isso não existe. Isso nasceu diante de um fracasso há não muito tempo atrás, não tem muitos anos isso. Depois, se vocês quiserem, eu gravo só sobre isso. Mas enfim, e rapidamente foi quebrado, mas em alguns lugares, inclusive o Brasil, foi perpetuado esse mito. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, comecei a fugir do tópico. Intercambiar munições. Primeiro, não recomendo de jeito nenhum. Um monte de especialistas, acredito que a grande maioria, ou até todos os especialistas, não recomendam. Por quê? Quando você pega uma munição e aí você pega outra, que fica até mais fácil. Essas munições, elas têm pesos de projéteis diferentes. E sim, influencia no recuo. Por exemplo, essa aqui, a ogival, ela tem uma potência, ela tem uma carga diferente dessa, que é mais P+. Então eu peguei essas munições aqui como exemplo. Mas o que acontece? Quando você fala de mais P+, é uma munição que ela tem uma carga mais poderosa? Sim. Ela dá mais energia? Sim. Mais velocidade? Sim. Porém, no corpo, quando você atinge a pessoa, isso não tem muita importância. Você tem uns 20 joules a mais de energia, isso não tem relevância. O que a munição mais fraca, que é um pouco mais fraca, fez no estrago já era suficiente para parar. A agressão já fez o dano suficiente para que cesse ali aquela agressão. Então, muitas pessoas ficam focadas nessa energiazinha a mais. Só que tem um porém. Ela tem energia a mais, só que ela tem dois pontos negativos. O primeiro, o mais P+, ele dá um clarão maior. Então, se você estiver numa situação com baixa luminosidade, à noite, por exemplo, baixa luminosidade, você deu um tiro com munição comum, vai fazer um clarão. Se você deu outro tiro com mais P+, você vai ver um clarão bem maior. Isso atrapalha muito o reenquadramento até a visada. E outro fator importantíssimo, recuo. Quando você atira com uma munição mais P+, independente do calibre, você vai notar que o recuo é mais forte. Então o seu reenquadramento ele vai ser mais dificultado. E o que acontece quando você intercala as munições? Você terá um recuo de um jeito, outro recuo de outro. Então
E no meio de um tiroteio, o primeiro e o segundo tiro você pode até saber qual que é a ogival, qual que é a ponta oca, por exemplo. Mas lá pro quinto, sexto tiro, eu duvido que a pessoa no momento de estresse ela consiga saber, ah, esse aqui vai ser ogival, ah, esse vai ser ponta plana. Então não tem diferença. Na prática isso não vai te dar diferença, mas o que realmente vai influenciar é a diferença ali de recuo, porque você vai dar um tiro que vai ter um comportamento, outro tiro vai ter outro comportamento. Isso vai influenciar na sua precisão, na sua velocidade, que é o que realmente importa. Não fique preso ao tipo de ferimento, não fique preso a uma potênciazinha a mais. Se concentre em acertar e o mais rápido possível, com o máximo de vezes possível. Isso é o que vai funcionar. Anos e anos de estudo para chegar nisso. Então o pessoal fica muito preocupado em tipo de munição, a carga mais forte, e não é bem assim, pessoal. Tanto que o FBI está usando uma munição mais P e não usa mais P+. Lá é extremamente barato essas munições. E por falar em preço de munição, por exemplo, você pega uma Gold mais P+, ela é uma munição que aí, dependendo do calibre, ela chega de 10 a 11, 12 reais unidade. Então você está ali sempre treinando de ogival. Sempre acostumou a fazer aquele tiro. E aí você chega na hora H, espero que nunca aconteça, mas se acontecer, você vai usar uma munição que você não tem conhecimento, que você não tem prática, até porque são 10 ou 11 reais cada vez que você puxa o gatilho. Então isso pode influenciar bastante no que realmente importa, que é a sua precisão, a sua cadência. Muitas pessoas focam, essa munição aqui ela é milagrosa, ela é mágica, ela vai ajudar ali, ela vai ter um efeito melhor. E não, aquela munição ogival que você tanto treina, ela terá um resultado melhor por causa de você, que é a peça mais importante da arma. Outra coisa que eu falei no início, esqueci de comentar. Peso de projétil. Hoje mesmo meu pai me ligou falando que ele estava fazendo testes e ele viu no 357 da carabina Puma. Eu falei para ele, olha, substitui o projétil 125 grains no 357 por um de 180 grains, você vai ter um resultado mais efetivo no que ele estava querendo. E ele fez, e ele me ligou na hora e falou, filho, deu uma diferença muito grande de recuo, mas eu estou usando a mesma carga. E sim, quando você troca um projétil mais leve por um mais pesado, você vai notar uma diferença de recuo. E, por exemplo, você pega aqui o 9mm de 125 grains para de 115 grains, é muito pouco a diferença. Então pode ser que você nem note muito bem, você teria que pegar a arma, colocar em cima da mesa ali, e com uma mão só aí você conseguiria notar uma diferençazinha. Mas o importante é você não intercambiar munições muito diferentes. Eu também nem recomendo que você, não tem muita necessidade, você pegar uma ponta oca de 115 grains, uma ponta plana de 115 grains também, não tem muita necessidade. Na prática isso é quase que irrisório, isso não vai te dar um resultado melhor. O que vai te mudar é a sua precisão, a sua velocidade, e é isso que importa, beleza? Então eu espero, deixa eu deixar as recomendações, mas antes eu espero que você trate esse vídeo como um empurrão para você buscar mais informações, para você consolidar tudo que eu disse agora. E um livro interessantíssimo que eu tenho em mãos agora é o Balística Aplicada aos Locais de Crimes, João Bosco Silvino Júnior. Excelente perito, muito bom mesmo esse livro aqui, eu recomendo muito, ele é bem ilustrado, não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês vão aprender muito sobre balística com ele. E o segundo livro que eu pedi, deve estar chegando, é o do Delegado João. Ele é muito conhecido aí, principalmente no canal Sobrevivencialismo, do Júlio Lobo. Ele já fez diversas lives lá, diversos vídeos. E ele soltou o livro dele, finalmente saiu, que eu tava um tempão que eu tava querendo esse livro. E eu vou deixar na descrição onde compra. Vale muito a pena esses dois livros. Esse do João também, eu ainda não li, mas eu pedi dois, um para mim e um para sortear para vocês aí, porque eu combinei com ele uma live futuramente, e durante a live eu vou sortear um do livro dele para vocês. Então eu não tenho uma data marcada ainda, mas eu espero que você trate esse vídeo como apenas um empurrão. É isso que eu quero de você, e não fique preso a mitos. A gente escuta muita baboseira por aí, muita coisa sem sentido, mas aos pouquinhos a gente vai moldando, vai quebrando esses paradigmas, esses mitos aí, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha se você gostou do vídeo, beleza? Até a próxima.